Internacional fez um clássico Grenal irretocável aqui no estádio Beira-Rio. O Inter mereceu a vitória de ponta a ponta. Jogou mais, criou mais e foi merecedor dos 4-2 feitos no placar nessa quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo, a gente traz a nossa análise do clássico Grenal diante de uma festa impressionante do torcedor colorado aqui no estádio Beira-Rio. Naquele Grenal que, de fato, o que mais importava seria a atuação. Seria muito melhor jogar bem do que de fato vencer. Mas o Inter conseguiu as duas coisas e mereceu a vitória nesse clássico Grenal 449. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Antes eu peço para tu deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Me dei bem, fui numa vitória do Inter, fui no mais de 1,5 gols, fui no ambos marcam, fui no chute a gol do Borré. Me dei bem lá na KTO, mas lembrando, né, KTO é para brincar, é para se divertir. Pode ir ainda lá, né? Tem vários jogos durante a semana. Tem abertura do Campeonato Brasileiro para tu brincar lá na KTO, tá? Gente, terminou há pouco o jogo aqui no estádio Beira-Rio. Vitória espetacular do Inter por 4-2 contra o Grêmio nesse Grenal 449. E a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, tá? Se alguém tinha que vencer esse clássico, que em vários momentos do jogo esteve empatado, esse alguém era o Inter. O Inter jogou muito hoje. O Inter já fez o seu melhor jogo na temporada 2026. Claro, é a quinta rodada ainda. Tem muita coisa para acontecer lá na frente, mas hoje a gente viu ideias que a gente já estava observando do Pesolano em outros jogos, com outras escalações, num clássico Grenal. E o Inter hoje foi melhor do que o seu adversário. O Inter optou por manter a escalação do jogo contra o Inter de Santa Maria, tá? A gente ficou meio preocupado, pô, será que não dava para entrar o Félix Torres na zaga no lugar do Vitor Gabriel? Será que não poderia pintar, quem sabe, um Vijagra nesse time, jogar com o terceiro volante? Mas ainda assim, tá? O Inter se portou muito bem aqui no Beira-Rio, gente. Mesmo com a manutenção da escalação contra o Inter de Santa Maria, que foi uma vitória que a gente precisou olhar para alguns cuidados que o Inter tinha que tomar, o Inter manteve a equipe e jogou muito melhor contra o adversário mais qualificado, que é o seu rival, tá? E eu avisei durante a semana vocês, gente, não tinha toda essa diferença do Inter pro Grêmio. Muita gente pintou como uma diferença colossal de Grêmio para Inter. E a gente falou aqui durante a semana, calma, gente, a diferença não é tanta. Não é tanta a diferença. Talvez a diferença esteja no elenco. Tu vai olhar pro banco do Grêmio, tu tem algumas peças que tu não tem no banco do Inter, que hoje é um banco que tem um complemento mais de garotos. Mas, cara, vamos parar pra pensar. O Internacional jogou mais do que o Grêmio hoje, gente. E não era essa diferença toda do Grêmio pro Inter. A gente tem que olhar pra isso. A gente tem que olhar e precisa olhar pra isso. O primeiro tempo, o Inter começa, não sei se pelo tamanho do jogo, por ser o primeiro Grenal da temporada, começa um pouco afoito, meio afobado, errando alguns lances bobos, e aí vem o gol, que é uma falha do Bernabé na lateral esquerda. O mercado, ele acaba cedendo ao Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é um dos melhores centroavantes do país hoje, eu acho que não tem muito o que discutir, e o Carlos Vinícius vai muito bem na disputa contra o mercado, era um lance difícil. A questão é a bobeada do Bernabé, pra mim, aí o mercado perde no individual pro Carlos Vinícius, mas o Vitor Gabriel, ele fica olhando o Amuso entrar na área, ele olha o Amuso entrar na área, é um gol bobo, com 6, 7 minutos de primeiro tempo, e ali eu fiquei preocupado, porque, cara, primeiro o Grenal do Pesolano, o time dele sai em casa com 38, 40 mil torcedores, o time dele sai perdendo por 1-0, eu fiquei preocupado, qual vai ser a postura? Só que a postura do Inter foi fantástica, o Inter não sentiu o gol do Grêmio, o Inter jogou, tanto que no primeiro tempo o Grêmio teve o gol e mais uma ou duas oportunidades, porque o restante do primeiro tempo foi um amasso do Inter. Foi um amasso do Inter em cima do Grêmio no primeiro tempo. O Inter criava do lado direito, criava do lado esquerdo, criava por dentro, criava com cruzamento na área, de tudo que era jeito, e tava faltando botar o pé na forma, tava faltando essa bola entrar. Por exemplo, tem um lance do Inter, que é uma bola que é uma jogadaça pelo lado esquerdo de triângulo, de tabelinha do Bernabé com o Carboneiro.
o Carboneiro vai na linha de fundo, o Bernabé vai na linha de fundo, faz o cruzamento para trás, o Alan Patrick chega batendo quase em cima da linha, o Wagner Leonardo tira, no rebote sobra pro Vitinho, o Vitinho bota para fora. Então assim, o Inter nesse lance, em vários outros que criou no primeiro tempo, o Everton teve que fazer 2 grandes defesas. O Inter já estava mostrando que merecia, tá? E que estava jogando mais que o Grêmio. E aí vem um cruzamento para a área, o Everton acaba catando borboleta, o Borré cabeceia, ela bate, rebate, acaba batendo no Marcos Rocha e entra, e o empate, que já era justo, dá 1-1 pro placar. E vamos lá, vai pro intervalo com 1-1 de maneira injusta, tá? O Inter deveria ter ido pro intervalo vencendo o Grêmio aqui no estádio Beira-Rio. Repito, foi um amasso o primeiro tempo. O Grêmio encontrou o gol e outras 2 oportunidades, e o Inter teve pelo menos 3 chances claras e mais várias de fora da área, chute do Alan Patrick que o Everton buscou, tentativa do Ronaldo de fora da área, do Paulinho de Paula. Então assim, foi um muito bom primeiro tempo do Inter. E até para que a gente entenda, tá? Apesar de ter sido um grande primeiro tempo, tem um ponto de atenção pra gente olhar, tá? Essa linha de 5 do Inter, defensiva, ela ficava aliás, ela virava uma linha de 5, tendo os 2 laterais do lado do zagueiro. Aliás, puxava o Bruno Gomes como um terceiro zagueiro. Então ficava Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel, Bernabé e o Vitinho descia. E o Inter, por vezes, estava numa linha defensiva com 5 jogadores, num 5-3-2, tá? Bruno Gomes como terceiro zagueiro ao lado do Mercado e do Vitor Gabriel, Vitinho como quase um ala direita, Bernabé pela esquerda, aí 3 caras no meio, que tinha ali os 2 volantes, Ronaldo, Paulinho e o Carboneiro descia, e 2 caras na frente, Alan Patrick e Borré. Eu achei interessante esse sistema do 5-3-2 em momentos para se defender, que a gente até já destacou que o Pesolano fez em outros jogos, só que é uma característica que a gente falou quando o Pesolano chegou no Inter. Ele gosta de jogar com linha alta. E por vezes essa linha alta do Inter, quando ela subia, ela oportunizava algumas bolas nas costas. O Rocher teve que antecipar 2 ou 3 bolas ali no primeiro tempo. Então é um ponto também de atenção para os próximos jogos. E aí no segundo tempo eu até pensei, pô, cara, o Inter veio com um ímpeto legal, mesmo saindo perdendo dentro de casa contra o Grêmio. Como é que vai ser o segundo tempo? Cara, o segundo tempo do Inter também foi muito bom. O Inter jogou em cima do Grêmio, criou as principais oportunidades também, tá? O Grêmio parecia mais que o Grêmio sentia quando saía um gol do Inter do que o contrário. Mas o jogo tava 1-1 e o Inter tava amassando ainda. E aí vem, cara, um dos gols, assim, mais... Olha, cobrindo o Inter, tá? Já há 5 anos, eu não lembro de ter visto um gol tão bizarro. Nesses 5 anos de cobertura diária do Internacional, eu não lembro de ter visto um gol tão bizarro como foi o gol do Edenilson, tá? Aliás, o Luiz Castro, que durante a semana falou que não faria marcação individual para cima do Alan Patrick, ou que não ia com o primeiro volante, porque o Arthur e o Thiaguinho sabem marcar. Os 2 tomaram um totó de bola no primeiro tempo e ele teve que voltar com Dodge e Edenilson, tirando o Thiaguinho e tirando o Cristaldo, né? E aí o que ele fez com o Dodge? Marca individual Alan Patrick. Tem jogadores como o Alan Patrick que tu tem que só respeitar, irmão. Ele pode não estar na melhor fase da vida, mas se ele chegar querendo, ele vai jogar. E hoje o Alan Patrick jogou pra baralho também. Pra baralho. Enfim, numa pataquada ali que não foi falta, tá? Não foi falta em cima do Paulinho Paula. Foi um gol justo, não teve falta no lance, mas uma cagada do Rocher, né? O Rocher, ele tem essa característica, ele sai mal do gol. Eu vim preparado para gravar esse vídeo para elogiar o Rocher pela saída de bola, que o Pesolano precisa que os seus zagueiros e o seu goleiro saiba sair jogando com a bola. E eu vim para elogiar o Rocher porque hoje eu acho que ele teve boas participações nesse sentido, mas ele sai mal do gol. E aí vem o 2-1 e aí eu já pensei, cara, será que o Inter vai ter ímpeto de novo para voltar a jogar, para voltar a amassar e criar chances? Foi exatamente o que aconteceu, tá? Eu que sou um crítico do Bernabé, hoje preciso elogiar o Bernabé, uma jogada perfeita, tá? Que vai de pé em pé do Vitor Gabriel pro Bernabé. Bernabé dá um passe que quebra 2 linhas de marcação do Grêmio e o Carboneiro, é impressionante o que esse cara corre, tá? É impressionante o que esse cara corre. Me perdoa, Johan Carboneiro, se em algum momento eu duvidei de ti. É impressionante o que esse cara corre. Ele correu até a linha de fundo e fez um cruzamento perfeito pro Rafael Borré de cabeça. E o Borré adora marcar contra o Grêmio. Adora marcar contra o Grêmio.
E aí, não deu nem tempo de respirar, 2-2 comemorado no Beira-Rio, uma bolaça do Alan Patrick. Eu não sei em que momento vai sair algum vídeo do canal A Dupla desse lance, mas eu tô no fundo desse lance, quando o Alan Patrick domina a bola, eu vejo o Borré se projetar e eu começo a gritar: dá no Borré, pelo amor de Deus! E eu achei que o Alan Patrick ia demorar para dar o passe. Ele dá o passe perfeito, o Wagner Leonardo tenta dar um carrinho, não consegue, o Borré faz o gol. E cara, aí isso aqui de fato virou uma loucura. Depois tem o gol do Bernabé. Eu acho que o jogo ia se encaminhar para um 3-2, tá? O Grêmio não estava impondo uma força de quem ia conseguir buscar o empate. Mas o Bernabé faz o gol para matar a cobra no contrapé do Everton, um golaço também, de um cara que jogou muito bem hoje, tá? Acho que ele no primeiro tempo teve dificuldades defensivas contra o TT, que até foi pouco acionado, mas ofensivamente o jogo do Bernabé hoje ele foi perfeito aqui no estádio Beira-Rio, tá, gente? E aí eu preciso citar vários jogadores que fizeram uma grande atuação, tá? Preciso falar do Bruno Gomes, muitas vezes seguro, impressionante que esse cara joga de futebol. Ele só sai daqui se é pra ir pra Europa, tá? Não adianta Bahia, Atlético Paranaense tentar, é jogadoraço o Bruno Gomes, gente. O Mercado e o Vitor Gabriel, gostei muito de algumas ações individuais do Mercado, e é um cara que ajuda, que ele fica em cima do juiz, falta isso, eu falava isso ano passado no time do Inter, falta o cara cancheiro em cima do juiz cobrando, o Mercado é esse cara. O Vitor Gabriel, por vezes, eu achei inseguro, e coloco aqui uma ponderação sobre os dois zagueiros do Inter. Ficou claro, para jogar no time do Pesolano, o zagueiro tem que olhar para frente. O Vitor Gabriel e o Mercado olham muito para trás, eles vão ter que corrigir isso. O Bernabé, no primeiro tempo, defensivamente, num embate 1 contra 1 contra o TT, levou a pior, mas ofensivamente eu não tenho como falar mal do jogo do Bernabé, é um jogo espetacular. O gol só coroou o grande jogo ofensivo que fez o Bernabé. No primeiro tempo ele passou por cima, ele e o Carboneiro, do Marcos Rocha, passaram por cima do lateral direito do Grêmio. Aí no meio de campo, Ronaldo saiu ovacionado pelo Beira-Rio, um baita jogo do Ronaldo, gente. Pode não gostar, pode querer fora do Inter, tá tudo certo, eu tô com vocês. Agora, não dá pra contestar o início de temporada do Ronaldo. Ele fez mais uma grande atuação e dessa vez num clássico Grenal contra o Grêmio. Paulinho de Paula, achei ali do meio de campo, jogador que por vezes pecou, mas bota muita intensidade. Nem parece que ele ficou um ano parado por um LCA. Ele corre pra caramba por todo o meio de campo, circula a bola, vai ter seus erros, se ele não tivesse, ele não ia estar no Inter, ia estar em outro clube, tá? Mas boa atuação também do Paulinho de Paula. O Alan Patrick, pra mim, um dos melhores do Inter em campo. O Carboneiro, um dos melhores do Inter em campo. O Vitinho, achei muito tímido no início do jogo, depois eu acho que ele engrenou, principalmente no segundo tempo, tá? O Vitinho engrenou, e aí não tem como não falar do cara da noite, Rafael Borré. 2 gols para lavar a alma, já são 4 no ano, 2 gols fantásticos, um de cabeça de centroavante, um de recebendo em profundidade, gol de centroavante também. E, repito, um amasso do Inter em cima do Grêmio nesse clássico Grenal, o que a gente não esperava. Eu até achava que dava para competir, e falei isso ao longo da semana, mas esse amasso foi um baita jogo do Internacional, e eu espero que o Inter consiga manter isso pro jogo de quarta e a estreia no Brasileiro aqui no Beira-Rio contra o Atlético Paranaense. Deixa tua opinião, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho. Eu volto com o vestiário do Inter daqui a pouco.